15 legumes que rendem muito mais em vasos do que no solo. Se você acha que uma horta de verdade só existe em quintais grandes, com fileiras de terra revolvida e muito espaço livre, está na hora de rever esse conceito. Nos últimos anos, um número cada vez maior de agrônomos, produtores urbanos e jardineiros experientes tem mostrado, na prática, que diversos legumes não apenas se adaptam a vasos e recipientes, como chegam a produzir mais, com frutos mais limpos, raízes mais saudáveis e colheitas mais previsíveis do que quando plantados diretamente no solo. Isso não é modismo nem exagero de vendedor de vaso. É resultado de fatores concretos que qualquer pessoa pode entender e replicar em casa, numa varanda, num quintal pequeno ou até numa laje. Antes de entrarmos legume por legume, vale entender por que isso acontece. O solo de jardim, mesmo em propriedades rurais, costuma ser compactado, desequilibrado em nutrientes, infestado por pragas de solo como larvas, nematoides e roedores subterrâneos, e sujeito a doenças que se acumulam ano após ano no mesmo lugar. Um vaso, por outro lado, permite começar do zero. Um substrato leve, solto, bem drenado e rico em matéria orgânica, exatamente na proporção que a planta precisa. Essa diferença de estrutura física do solo é um dos fatores mais citados por especialistas em horticultura para explicar por que certas raízes se desenvolvem retas, uniformes e mais numerosas em recipientes do que em terra compactada. Outro ponto importante é o aquecimento do substrato. Vasos e recipientes esquentam mais rápido do que o solo aberto, porque o sol atinge as laterais do recipiente além da superfície. Isso antecipa a germinação, acelera o crescimento inicial e permite estender a temporada de cultivo, começando mais cedo na primavera e prolongando a colheita mais adiante no outono. Em regiões de clima ameno, esse pequeno ganho de temperatura pode representar semanas a mais de produção. A mobilidade também pesa a favor dos vasos. Uma planta em recipiente pode ser deslocada para acompanhar o sol ao longo do dia, ser protegida de geadas tardias, ventos fortes, chuvas excessivas ou ondas de calor extremo, simplesmente mudando de lugar. No solo, a planta fica à mercê do que vier. Há ainda a questão sanitária. Muitas doenças de plantas, como fungos e bactérias que vivem no solo, se acumulam ao longo dos anos em canteiros fixos, um fenômeno conhecido como fadiga do solo. Em vasos, especialmente quando o substrato é trocado ou renovado a cada ciclo, esse acúmulo praticamente não existe, o que resulta em plantas mais vigorosas e produtivas. Pragas subterrâneas como vaquinhas, larvas de mosca branca do solo e certos roedores também têm muito mais dificuldade de alcançar raízes que estão isoladas dentro de um recipiente elevado. Por fim, o controle de água e nutrientes é infinitamente mais preciso em vaso. Quem cultiva em recipiente decide exatamente quanto e quando irrigar, além de poder ajustar a adubação de forma pontual, sem desperdício e sem lixiviação excessiva de nutrientes para longe das raízes, como costuma acontecer em solos arenosos ou muito irrigados. Com esse pano de fundo estabelecido, vamos conhecer, um a um, os 15 legumes que mais se beneficiam do cultivo em vasos, com as razões técnicas por trás de cada caso e orientações práticas de tamanho de recipiente e manejo. Tomate. O tomate é, disparado, um dos exemplos mais citados por especialistas em jardinagem quando o assunto é produtividade em vasos. Variedades determinadas e anãs, desenvolvidas especificamente para cultivo compacto, foram melhoradas geneticamente para concentrar a produção de frutos em pouco espaço, o que significa que, proporcionalmente ao volume de substrato ocupado, elas entregam mais tomates do que uma planta de tomate convencional plantada solta no solo. Para tomateiros maiores, recomenda-se um vaso de pelo menos 75 litros, o equivalente a algo em torno de 20 galões, com profundidade mínima de 60 centímetros, já que o sistema radicular do tomate é profundo e se beneficia de bastante espaço vertical. O substrato solto e bem drenado do vaso evita o encharcamento que tantas vezes apodrece raízes de tomateiro em solos argilosos. A poda regular dos brotos laterais, chamados de netos, ajuda a planta a direcionar energia para a frutificação em vez de crescimento vegetativo excessivo, algo mais fácil de controlar quando a planta está concentrada em um único recipiente. Pimentão e pimentas. Pimentões e pimentas, de um modo geral, são plantas compactas por natureza, com sistema radicular relativamente raso se comparado ao do tomate, o que as torna candidatas naturais ao cultivo em vasos. Um dos benefícios mais citados por quem cultiva pimentões em recipientes é a antecipação e o aumento da produção, já que o aquecimento mais rápido do substrato favorece diretamente essas plantas de clima quente. Jardineiros de regiões mais frias, inclusive, costumam preferir cultivar pimentões exclusivamente em vasos, justamente para aproveitar esse ganho de calor e estender a temporada útil de produção. Um recipiente de 30 a 40 litros já é suficiente para a maioria das variedades. É importante manter o substrato úmido, mas nunca encharcado, e oferecer sol pleno, protegendo as plantas de chuvas muito fortes, que podem danificar flores e frutos em formação.
Berinjela. A berinjela se comporta de forma parecida com pimentões e pimentas. É uma planta que ama calor e que se beneficia enormemente do aquecimento mais rápido do substrato em vasos. A recomendação de especialistas é escolher as variedades menores e mais compactas para cultivo em recipiente, já que cultivares maiores tendem a produzir frutos mais densos e menos saborosos quando as raízes ficam restritas, ao passo que as variedades pequenas foram justamente selecionadas para prosperar nessas condições e entregar frutos de melhor sabor e textura. Um vaso de 35 a 45 litros, com boa drenagem, atende bem a maioria das cultivares compactas. Assim como o tomate e o pimentão, a berinjela cultivada em vaso exige rega regular e constante, já que o substrato em recipiente seca mais rápido do que o solo aberto. Batata. A batata é, talvez, o exemplo mais conhecido e mais celebrado de hortaliça que rende visivelmente mais em recipiente do que em canteiro tradicional, e por isso o cultivo em sacos de cultivo, conhecidos popularmente como grow bags, se popularizou tanto nos últimos anos. A lógica é simples e mecânica. A batata se forma ao longo do caule enterrado. Então, à medida que a planta cresce, o cultivador vai acrescentando mais substrato por cima, num processo chamado de amontoa, criando camada após camada de espaço onde novos tubérculos podem se formar. Em um canteiro comum, essa amontoa tem limite físico e prático. Em um saco de cultivo alto e flexível, é possível continuar empilhando o substrato por uma altura muito maior, multiplicando o número de camadas produtivas e, consequentemente, a quantidade de batatas colhidas ao final do ciclo. Além disso, colher batatas em vaso é infinitamente mais simples. Basta virar o recipiente e recolher os tubérculos, sem precisar cavar e correr o risco de furar ou cortar batatas com a enxada, como frequentemente acontece na colheita tradicional. Cenoura. Cenouras dependem diretamente da estrutura física do solo para crescer retas, longas e uniformes. Em solos argilosos, compactados ou cheios de pedras, é comum que as raízes se bifurquem, torçam ou fiquem atrofiadas. Em vasos preenchidos com substrato leve e solto, esse obstáculo simplesmente desaparece, permitindo que a raiz se desenvolva livremente em todas as direções. Especialistas recomendam vasos com pelo menos 30 centímetros de profundidade para a maioria das variedades, sendo que cultivares curtas e redondas se adaptam ainda melhor a recipientes mais rasos. Vale reforçar um detalhe técnico importante. Para cenouras, é preferível usar uma mistura própria para vasos e canteiros elevados em vez de terra de jardim comum, já que a terra pura tende a compactar dentro do recipiente e prejudicar justamente a vantagem que se busca. Cultivar cenouras em vasos também as protege de pragas subterrâneas como larvas de arame e certos roedores, que costumam atacar raízes diretamente no solo. Rabanete. O rabanete segue a mesma lógica da cenoura, mas de forma ainda mais acentuada, já que seu ciclo é curtíssimo e sua raiz, pequena. Não exige um vaso profundo, sendo perfeitamente viável em recipientes rasos, o que o torna uma das hortaliças mais fáceis de produzir em grande quantidade em pouquíssimo espaço. Assim como a cenoura, o rabanete se beneficia de um substrato solto e rico, que favorece raízes bem formadas, redondas e crocantes, sem os defeitos de formato comuns quando cultivado em solo compactado. A proteção contra larvas de arame e roedores subterrâneos também se aplica aqui, e o ciclo curto do rabanete, muitas vezes entre 3 e 4 semanas, permite reaproveitar o mesmo vaso diversas vezes ao longo de uma única estação, multiplicando a produtividade por metro quadrado de espaço disponível. Feijão. Tanto o feijão de moita, também chamado de feijão anão, quanto o feijão de vara se adaptam bem a vasos, cada um com sua vantagem específica. O feijão de moita é compacto e perfeito para recipientes pequenos e médios, entregando uma colheita concentrada em pouco espaço. Já o feijão de vara, quando cultivado em vasos maiores com uma estrutura de suporte vertical, como treliças ou varas em formato de tenda, costuma produzir mais vagens ao longo de toda a temporada do que o feijão de moita, porque continua florescendo e frutificando enquanto houver espaço para trepar. Outro benefício técnico relevante do feijão é que, como leguminosa, ele fixa nitrogênio no substrato por meio de bactérias associadas às suas raízes, o que efetivamente melhora a fertilidade do vaso ao longo do cultivo, beneficiando inclusive um plantio seguinte no mesmo recipiente. Ervilha. A ervilha, especialmente as variedades de vagem comestível conhecidas como ervilha torta e ervilha tirabeque, está entre as hortaliças mais recomendadas por jardineiros para cultivo em vasos, justamente pela combinação de alta produtividade e pouco esforço de manutenção. Trata-se de uma planta que se beneficia do aquecimento mais rápido do substrato na primavera, entrando em produção mais cedo do que ervilhas plantadas diretamente no solo, ainda frio nesse período do ano. Um vaso de profundidade média, com uma estrutura simples de apoio para trepadeira, como algumas varas fincadas no substrato, é suficiente para sustentar uma produção generosa ao longo de várias semanas. Pepino. O pepino é uma trepadeira vigorosa que,
quando cultivada verticalmente em vasos com apoio de treliças, aproveita muito melhor o espaço disponível do que quando se deixa a planta rastejar livremente pelo solo, onde frequentemente frutos ficam em contato direto com a terra, apodrecendo ou sendo atacados por pragas e fungos. Ao crescer para cima, dentro de um vaso, o pepino recebe mais luz solar em toda a extensão da folhagem, tem melhor circulação de ar, o que reduz problemas fúngicos como oídio, e produz frutos limpos, retos e de fácil colheita. Variedades compactas ou de arbusto, desenvolvidas especificamente para vasos, tendem a concentrar ainda mais a produção em pouco espaço. Um recipiente de 30 a 40 litros, com boa drenagem e rega frequente, atende bem a maioria das cultivares. Abobrinha. A abobrinha é conhecida por sua produtividade generosa mesmo em condições de solo comuns, mas em vasos essa produtividade se torna ainda mais gerenciável e, em muitos casos, mais elevada por planta, principalmente quando se utilizam variedades compactas ou de hábito arbustivo, desenvolvidas para ocupar menos espaço horizontal do que as variedades tradicionais, que se espalham por metros de canteiro. Em um vaso grande, de pelo menos 45 litros, com substrato rico em matéria orgânica, a abobrinha recebe exatamente os nutrientes de que precisa sem competir com ervas daninhas ou outras plantas vizinhas, o que costuma acontecer em canteiros mistos. Isso resulta em flores mais numerosas, melhor polinização e frutos que se desenvolvem rapidamente, muitas vezes prontos para a colheita poucos dias após a formação da flor. Alface. A alface é, provavelmente, uma das hortaliças mais gratificantes para quem começa a cultivar em vasos, pois cresce rápido, ocupa pouco espaço e pode ser colhida de forma contínua, folha por folha, sem precisar arrancar a planta inteira. Cultivada em recipientes, a alface fica protegida de pragas de solo e de contato direto com respingos de terra durante a chuva, o que reduz a incidência de doenças fúngicas nas folhas inferiores, um problema comum quando plantada rente ao chão em canteiros. Além disso, o vaso permite reposicionar a planta para um local mais sombreado durante períodos de calor intenso, evitando o florescimento precoce, fenômeno conhecido como pendoamento, que torna as folhas amargas e encerra a produção prematuramente. Um vaso relativamente raso, mas largo, permite cultivar várias mudas de alface juntas, otimizando a produção por metro quadrado de espaço disponível. Cebolinha. A cebolinha, ou cebola verde, está entre as hortaliças mais fáceis e produtivas para cultivo em vasos, sendo inclusive uma das poucas que pode ser replantada diretamente a partir das próprias raízes, aproveitando sobras de cozinha. Por não exigir um vaso profundo, a cebolinha pode ser cultivada em recipientes pequenos, inclusive em conjunto com outras hortaliças de raiz rasa, otimizando o uso do espaço vertical e horizontal disponível na varanda ou no quintal. Seu crescimento contínuo permite colheitas parciais frequentes, cortando apenas a parte externa das folhas e deixando a base intacta para a rebrota, o que gera uma produção praticamente ininterrupta ao longo de meses, algo mais difícil de gerenciar em canteiros onde a cebolinha compete por espaço com plantas vizinhas. Espinafre. O espinafre é uma hortaliça que tolera tanto sol pleno quanto sombra parcial, o que o torna extremamente versátil para cultivo em vasos, podendo ser posicionado em locais onde outras hortaliças não prosperariam. Cultivado em recipiente, o espinafre fica isolado do contato direto com respingos de solo, reduzindo a incidência de fungos e bactérias que normalmente afetam folhas próximas ao chão. Um vaso largo, mesmo que não muito profundo, permite adensar o plantio e colher folhas jovens de forma contínua, prática conhecida como colheita corte e volta a crescer, que mantém a produção ativa por semanas seguidas sem a necessidade de replantio constante. Assim como a alface, o espinafre se beneficia da mobilidade do vaso para escapar do calor excessivo, que costuma acelerar seu florescimento precoce e interromper a produção de folhas tenras. Beterraba. A beterraba, assim como a cenoura e o rabanete, é uma raiz que se desenvolve com mais uniformidade e menos deformações em substrato solto de vaso do que em solo compactado ou pedregoso. Além da raiz principal, que costuma crescer redonda e bem formada em recipientes, a beterraba oferece um benefício extra pouco explorado. Suas folhas são comestíveis e nutritivas, podendo ser colhidas parcialmente ao longo do ciclo sem prejudicar o desenvolvimento da raiz, o que representa, na prática, 2 colheitas em um único espaço de cultivo. Um vaso de profundidade média, com substrato leve, favorece esse duplo aproveitamento e reduz a competição por nutrientes que normalmente ocorre em canteiros densamente plantados. Nabo. O nabo fecha esta lista seguindo a mesma lógica das demais raízes citadas. Cresce mais reto, mais uniforme e com menos rachaduras em substrato solto de vaso do que em solos argilosos ou compactados, condição em que costuma se deformar ou lenificar precocemente. É uma hortaliça de ciclo relativamente curto, o que permite, assim como o rabanete, reutilizar o mesmo recipiente para sucessivos plantios ao longo de uma única estação. Cultivado em vaso, o nabo também fica mais protegido de pragas subterrâneas comuns em canteiros de solo aberto,
resultando em raízes mais limpas e com menor incidência de perfurações ou marcas de insetos. Considerações finais sobre substrato, rega e adubação. Depois de conhecer os 15 legumes, vale reforçar alguns pontos práticos que valem para praticamente todos eles. O substrato usado em vasos nunca deve ser terra de jardim retirada diretamente do quintal, pois ela tende a compactar dentro do recipiente, prejudicando justamente a drenagem e a aeração que tornam o cultivo em vaso vantajoso. O ideal é uma mistura leve, à base de composto orgânico, fibra de cocô ou casca de pinus, com boa capacidade de retenção de água sem encharcar. Como os vasos secam mais rápido do que o solo aberto, a rega precisa ser mais frequente, e o uso de uma camada de cobertura morta sobre o substrato, feita de palha, folhas secas ou casca triturada, ajuda a reduzir a evaporação e a necessidade de regas diárias. Quanto à adubação, como o volume de substrato é limitado, os nutrientes se esgotam mais rápido do que no solo aberto, o que torna recomendável uma adubação de manutenção periódica, seja com adubo orgânico incorporado a cada poucas semanas, seja com fertilizante de liberação lenta aplicado no início do plantio. Vale lembrar também que o tamanho do recipiente é diretamente proporcional ao sucesso do cultivo. Um vaso pequeno demais restringe as raízes a ponto de limitar o crescimento da parte aérea e reduzir drasticamente a produção, enquanto um recipiente bem dimensionado, com furos de drenagem adequados no fundo, oferece espaço suficiente para que a planta desenvolva todo o seu potencial produtivo, muitas vezes superando o que se obteria em solo comum. Por fim, a rotatividade de substrato entre um ciclo e outro é uma prática que reforça ainda mais a vantagem dos vasos sobre o solo fixo. Renovar total ou parcialmente o substrato a cada nova safra, acrescentando composto fresco, evita o acúmulo de patógenos e o esgotamento de nutrientes específicos, mantendo o recipiente sempre em condições próximas às ideais, algo praticamente impossível de replicar ano após ano em um canteiro fixo no mesmo pedaço de terra. Cultivar legumes em vasos deixou de ser apenas uma alternativa para quem não tem espaço e passou a ser, para boa parte dessas 15 hortaliças, a forma mais eficiente e produtiva de cultivo, respaldada por características bem documentadas de estrutura de solo, temperatura, sanidade vegetal e controle hídrico. Seja em uma varanda de apartamento, em um quintal pequeno ou mesmo como complemento a uma horta tradicional já existente, vale a pena testar esses vasos e comprovar, na prática, o quanto eles podem render.